Como que eu faço para vender os meus produtos de ticket alto? Qual é o funil que eu escolho quando eu quero vender produtos acima de 2, 3, 5, 10, 20 mil reais? Bom, para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre venda de produtos de alto ticket, é importante a gente entender que quando a gente fala de alto ticket, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, porque pelo menos eu entendo que existe uma divisão ali de categorias de produtos de alto ticket. Ou seja, produtos de ticket de até 10 mil tem uma complexidade de venda e um fluxo comercial mais simples pode ser suficiente para dar conta de vender, enquanto produtos de ticket mais alto, ou seja, de 20, 50, 100 mil reais, já vão precisar de fluxos mais densos mesmo, de mais intensos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou sugerir um grupo de funis para você trabalhar produtos de até 10 mil e um outro grupo de funis para você trabalhar acima dos 10 mil reais, beleza? Indo direto ao ponto, para os funis que você consegue trabalhar até 10 mil, são 3, beleza? O primeiro deles é você puxar a pessoa direto para uma conversa de spin selling via WhatsApp ou via direct. Isso é bem normal de acontecer, bem fácil de aparecer quando a gente vê vendas por direct. Inclusive tem produtores de conteúdo se especializando apenas em falar sobre como vender só por mensagem, sem ter que entrar em reunião, sem ter que funis mais simples e assim por diante. Ou seja, pegou uma brecha de mercado, digamos assim, da simplicidade. Ou seja, fazer reunião, fazer essas coisas são muito complexos. Então, aqui na minha metodologia, eu opto por não vender por reunião, só vender por mensagem. Isso está certo ou está errado? É a melhor maneira ou não é? Depende de negócio para negócio. Entender o fundamento, que é isso que a gente está fazendo aqui, é muito mais importante do que você só entender o caso concreto. E aí, por que eu falei que dá para vender por mensagem quando a gente está falando de produto de até 10 mil reais? Porque o valor de comprometimento ainda é bem acessível, dado o potencial de retorno para o cliente. Então, é muito fácil de você gerar retornos de 10, 20, 30 mil para empresas ou para profissionais, ou em torno de coisas profissionalizantes. Então, por exemplo, formações de carreira, é muito fácil de você gerar 10, 15, 20 mil. Então, se você consegue comprovar o retorno sobre investimento rápido, fácil, tem muito depoimento, é mais plausível da pessoa comprar direto de você através de uma mensagem sem ter um contato direto, humanizado, pessoalizado. Quando a gente vai para tickets mais altos, isso já fica mais difícil. Mas antes de falar dos produtos de acima de 10 mil, ainda tenho mais duas formas para você vender produtos de abaixo de 10 mil. A primeira é o spin selling ou conduções comerciais de WhatsApp e de direct. Beleza? O segundo funil vai ser você colocar um conteúdo denso antes de fazer essa condução para a venda em si. Ou seja, você coloca, por exemplo, um webinário de 1 hora sobre algum tema interessante para o seu público-alvo. Ou seja, aquele webinário vai funcionar ali como uma grande isca de atração de conteúdo, seguido então do sistema de fechamento, que pode ser um sistema de fechamento até direto, de checkout direto, é possível. Bom, para os produtinhos de ticket mais baixo é possível, de até 10 mil é possível, mas eu acho que você até acaba perdendo um pouco de conversão. O que eu aconselho? De você jogar esse webinário seguido do fluxo de WhatsApp ou de direct, que a gente falou como o primeiro funil. Então você comba o WhatsApp ou direct, que foi o primeiro funil que a gente comentou, com essa qualificação, com essa conscientização através do webinário anteriormente. Ou seja, primeiro funil, WhatsApp, direct direto. Segundo funil, webinário seguido de WhatsApp ou direct. Ou seja, você faz a condução comercial de WhatsApp ou direct. E o terceiro funil é quando você faz essa mesma coisa do webinário, só que através de conteúdos como esse aqui. Em vídeos de YouTube, por exemplo, de 1 hora, de 2 horas, que você consiga
ter um watch time, ou seja, você ter um tempo de tela, um período de qualificação do lead mais intenso com você, onde você vai gerar a consciência e a autoridade de que você sabe resolver aquele problema e que você sabe gerar aquele retorno sobre o investimento que ele vai fazer. Isso é mais plausível de você conseguir fazer através de um vídeo direto, assim que a pessoa entra, assiste e depois já compra direto de você através de mensagem, se eu estiver falando de produtos de até 10 mil. Então esse é o terceiro tipo de funil que eu recomendaria para produtos de até 10 mil. O primeiro foi o WhatsApp e direct direto. Então você puxa a pessoa ali para conversar contigo diretamente. Seja do teu Instagram, levando para o direct, seja até mesmo num anúncio que leva para o teu WhatsApp e vocês começam a trocar ideia. Se for até 10 mil, isso funciona. Segundo tipo, eu adiciono um webinário, ou seja, um tráfego levando para uma aula sobre um tema e ao final eu faço um pitch e levo essa pessoa para o WhatsApp ou direct. Funciona também. Eu adicionei um step de qualificação. Adicionei um step de geração de consciência. Ou então eu coloco conteúdos densos disponíveis seguidos desse sistema de fechamento de WhatsApp Direct. Então até 10 mil reais são esses 3 formatos que eu vou recomendar. Acima dos 10 mil reais, eu já entendo que o valor de você ter o contato direto com a pessoa é muito grande. Ou seja, você consegue passar mais consciência, ou seja, você consegue elevar o nível de consciência da pessoa e você consegue passar uma segurança, uma autoridade, um domínio do assunto muito maior e, principalmente, o meu objetivo vai ser, para esses produtos de acima de 10 mil, fazer um pitch sob medida. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a base, é o fundamento por trás dessas vendas do acima de 10 mil. A pessoa que recebe o pitch, ou seja, a oferta que ela vai receber, precisa soar como: nossa, isso aqui é para mim. O pitch que você vai fazer é sob medida no sentido de que você vai fazer um mapeamento da dor específica daquele lead, você vai apresentar a solução que está dentro do seu produto focada na parte que resolve a dor daquele lead e, por último, você vai fazer o pitch com as apresentações dos entregáveis focadas como eles contribuem para entregar aquela solução para a dor daquele lead. Então você percebe que o fluxo da reunião ela se torna muito mais individualizado. É isso que permite que você venda com mais facilidade os produtos de 10 mil dentro desse tipo de fluxo do que nos 3 primeiros, do que só pelo WhatsApp. É muito mais difícil de você, numa comunicação assíncrona, você conseguir gerar esse estado de consciência e de pessoalidade e de personalização do pitch, beleza? E aí quais são então os funis que eu recomendaria para produtos acima de 10 mil? Eu vou falar principalmente de 2, beleza? O primeiro sendo o funil de evento presencial, beleza? Evento presencial, por que ele aparece aqui? Porque ele é capaz de gerar uma conscientização muito grande, porque você tem a pessoa full time olhando para você durante muito tempo, porque ela está no evento, ou seja, não tem outra opção não se olhar para tua cara. Você fica ali com palestra atrás de palestra, trazendo outras autoridades de mercado eventualmente, trazendo alunos que corroborem a sua autoridade de que você sabe gerar o resultado, enfim. Você consegue gerar uma conscientização muito alta dentro, mas principalmente você consegue fazer um agito de estado emocional muito alto dentro de evento presencial. Ou seja, você consegue colocar a pessoa em um estado emocional de fato, ou seja, não tem outra palavra que melhor descreva, de prontidão para o pitch. Ou seja, você faz os micro comprometimentos que você precisa que uma pessoa faça para você concluir a venda, todos misturados no conteúdo do evento. Você instala as crenças que ela precisa para poder dar esse passo de conversão contigo ao longo de todo o evento. E aí quando você entra com o pitch, esse pitch entra muito mais redondo, porque a pessoa já foi preparada tanto do ponto de vista de consciência, de sintoma, dor, solução, produto e a sua marca, os seus depoimentos, os seus alunos, quanto do ponto de vista de estado emocional. De tipo assim, cara, isso é para mim agora, eu tenho o elemento de urgência, eu tenho o elemento da escassez, eu coloco, estão todas as pessoas ali, eu tenho o efeito manada, eu tenho as provas sociais,
Então o evento ele consegue ser uma panela onde você consegue jogar tudo que é necessário para uma venda acontecer. Consciência, estado de agito emocional, prova social, elementos de autoridade, tudo. Você consegue jogar tudo dentro de um mesmo contexto. E a pessoa está sendo obrigada a te ouvir porque ela pagou pelo evento, ela está sentada na cadeira, ela não vai fazer outra coisa, ela não vai ter uma outra notificação, ela não vai ter uma outra aba abrindo, ela não vai ter a criança chorando e parando de ver sua aula, nem nada nesse sentido. E por último, mas não menos importante, porque eu deixei o melhor para o final, eu considero que o melhor funil para a venda de produtos de alto ticket é o funil de consultoria gratuita. Também chamado aí de sessão estratégica, mas eu prefiro de consultoria gratuita porque no nome consultoria gratuita, por mais que você batize quando você for rodar o seu de outra maneira, análise, diagnóstico, enfim, independente da forma como você vai batizar o seu funil de consultoria gratuita, essa perspectiva de ser uma consultoria, para mim é muito valiosa. É muito importante de ser ressaltada, porque esse é o fundamento por trás do que vai fazer a venda acontecer. Por que esse é o fundamento por trás? Porque a ideia é que você consegue gerar muito valor para aquele cliente dentro da reunião antes de você fazer o pitch. E isso torna a probabilidade da venda acontecer muito mais alta. O funil de consultoria gratuita, ele usa toda aquela estrutura que eu comentei de você fazer um mapeamento da dor específica da pessoa, seguida de um aporte de solução, ou seja, você diz o que a pessoa precisa fazer para resolver e por que ela precisa usar aquela estratégia, por que aquela estratégia é a melhor de todas. E depois você apresenta o seu produto com a maneira de como ela vai fazer aquilo que você apresentou. Então você pega o problema, você agita esse problema, você gera a consciência na pessoa de que aquilo ali de fato é um problema e de que existe uma solução, por que aquela solução é melhor, como que aquela solução funciona, obviamente em linhas gerais, e você deixa para dentro do seu produto você explicar como que ela vai implementar aquilo que você apresentou. Então o pitch que você faz sobre medida, ele vem depois de uma jornada de geração de consciência e de preparação do lead, entendeu? A ideia aqui é que a gente consiga, dentro de uma reunião, fazer o lead sair desde um estado totalmente inconsciente e com zero prontidão de compra para um estado de consciência elevado e um estado de prontidão de compra elevado também. A reunião tem essa função. E aí, é claro que quando a gente fala de consultoria gratuita, a gente está falando de fluxo de reunião, a gente vai ter todas as métricas e todos os pontos associados a isso. Então, vai ter uma pré-qualificação, quem que eu levo para a reunião, como que eu rodo o script, quais são os cuidados que eu preciso ter na pré-qualificação para garantir uma taxa de conversão mais alta e aí eu não jogar tempo do meu closer fora, eu não ficar sofrendo com no-show. Tudo isso tem uma ciência por trás. Mas aqui a ideia desse vídeo é de apresentar as melhores opções de funil e de entender com você qual deles que você acha que mais se adequa ao seu negócio, e você pode comentar aqui embaixo qual que você quer que eu faça um vídeo só sobre ele, que eu faço também. Mas se você quiser a minha ajuda para poder desenvolver o funil, para escolher o funil para a sua operação e te ajudar a implementar ele, eu vou deixar aqui, adivinha, um link para uma consultoria gratuita comigo, com o meu sócio, que claro que haverá um pitch no final, mas haverá um pitch se e somente se a gente identificar uma dor sua, conseguir te apresentar uma solução que você pode pegar e executar sozinho, mas se fizer sentido para você, a gente vai te apresentar, obviamente, também um produto ao final. Ou seja, você vai ver na prática como funciona um fluxo de venda de produto de alto ticket, e aí já fica o spoiler um pouquinho da precificação, porque dá para ver aqui aonde que eu associei esse funil. Aqui eu abro no final um parênteses, né? um complemento para as dúvidas que sempre aparecem. Uma primeira, é possível de vender para público frio esses produtos de ticket alto? A resposta simples é sim, é possível. Só que percebam, é muito mais simples de eu conseguir vender para público frio usando as estratégias do acima de 10 mil do que as estratégias do abaixo de 10 mil. Porque elas, de fato, são muito mais densas.
É possível também de aplicar um webinário ou um conteúdo gratuito seguido de fechamento de WhatsApp comercial, se eu estiver falando de produtos de ticket mais baixo para público frio também. Ou seja, se a sua jornada de consciência ela foi bem construída, seja no seu conteúdo denso, seja no seu webinário, seja no seu evento, seja na sua reunião, é possível de você implementar isso e vender para produto de ticket alto para público frio, independente do funil que você escolheu e independente do ticket. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você quiser me ajudar na consultoria gratuita, clica aqui no link e até o próximo vídeo.